Nós vamos conversar agora com o deputado Júlio César, deputado federal Júlio César, que é do PSD, que é uma das figuras mais importantes do Congresso Nacional. Os municípios brasileiros, rapaz, todos recebem 1% aí extra de FPM. Foi o deputado Júlio César. E tem prefeito que nem sabe que foi o deputado Júlio César aí no Brasil, mas foi o deputado Júlio César. Olha que esse 1% tem quebrado o galho de muita gente, rapaz. Você imagina se não fosse esse 1%. Posso ir? O homem está aperreado lá, tem que ir. Vamos lá. Então, o deputado Júlio César vai falar também de ICMS, nós vamos falar também de ZPE, vamos falar de uma série de questões importantes para o estado do Piauí, mas vamos falar de política também, aproveitar a presença do deputado Júlio César e falar de política. Posso ir, Nenê? Pode. Então vamos lá. Deputado Júlio César, obrigado, deputado, pela presença. Obrigado. O senhor fica à vontade, a casa é sua. Deputado Júlio César, que está esportivo, rapaz, veio esportivo hoje, ele não veio a caráter como congressista assim, de paletó e tal, veio esportista, mas o deputado Júlio César é uma figura importante para o estado do Piauí, para a gente entender certas questões, porque o deputado Júlio César, diferente de muitos deputados, o deputado Júlio César conta o que está acontecendo, explica o que está acontecendo e a gente entende melhor, porque se é preciso calcular, ele calcula, se é preciso mostrar números, ele mostra. Deputado, queria agradecer o senhor pela presença. E o senhor me perguntava quanto tempo já faz quanto tempo da Dia TV, são 5 meses. Pouco tempo ainda. Tem muito tempo ainda pela frente, se Deus quiser. Uma grande conquista dessa televisão, que eu tenho uma ligação muito forte no processo lá de concessão no Ministério das Comunicações, mas acima de tudo, com a amizade fraterna que nós temos aqui com o Valmir e todo o corpo técnico desta televisão. Eu quero cumprimentar a todos, abraçar aqui o Douglas e o povo que está me ouvindo, todos os que estão participando deste programa. Obrigado, deputado Júlio César. Pode ter certeza que o carinho é recíproco pelo senhor, pelo deputado Jorgiano também, de que eu sou amigo. Eu queria começar, deputado, falando sobre essa polêmica relacionada ao ICMS. Nós vamos, daqui a pouco, colocar uma reportagem no ar, onde há a participação do secretário de Fazenda, mostrando que aquilo que foi estabelecido pela votação lá pelo governo federal, o Piauí já pratica, e em alguns casos abaixo do que é exigido. Ou seja, continua aquela discussão se esse é realmente o caminho para reduzir o preço de óleo diesel, álcool e gasolina. Veja bem, o governo federal está fazendo uma renúncia dos tributos, de alguns tributos que pertencem à União. Mas o que ele está fazendo é bem menor do que ele quer que os estados brasileiros, são 26 e mais o DF, o Distrito Federal, que ele quer que renuncie. Eu sei que tem estado que a dependência do ICMS é pequeno, como os estados lá da região norte, aqueles estados que foram transformados, eram um território e transformado em estado na década de 80. Então, em relação a isto, eu apresentei um projeto de lei, que eu proponho ao Congresso, submeter ao Congresso, um projeto de lei complementar e que para baixar o ICMS, para baixar o preço do combustível, eles têm que fazer uma equalização entre aquilo que é importado e aquilo que é produzido no Brasil. O Brasil, por exemplo, ele produz para autossuficiência, mas importa porque a capacidade de refino no Brasil é bem menor do que o consumo, né? Então ele importa para já acabado combustível, óleo diesel e gasolina, e ele importa em torno de 25%. E o Brasil produz 75% já acabado, não é só petróleo. O que acontece? Essa decisão de fazer vincular o petróleo ao preço internacional aconteceu em 2016 no governo Temer. No governo Temer.
O que na época tinha? O petróleo produzido e vendido lá pelos países lá da Ásia custava à época em torno de 20 dólares. O do Brasil era mais de 40 dólares. Então, na época, foi uma decisão correta de aderir ao preço internacional, através de um acordo. Hoje é o contrário. O petróleo lá é 115, 120 dólares e o do Brasil 60 dólares, mais ou menos. Então eu apresentei um projeto que faz essa equalização. Deputado, só para a gente explicar, num primeiro momento havia lá na Ásia, por exemplo, preços bem superiores ao petróleo praticado no Brasil, ao preço do petróleo praticado no Brasil, porque naquele momento foi, para que a gente entenda bem didaticamente como o senhor está fazendo, porque que naquele momento foi importante igualar. Mas é exatamente o inverso. O de lá é que era baixo, o de cá é que era alto. Lá, em 2016. 2016. Hoje está o inverso. O de cá está mais barato. E lá está alto. E lá está alto. Tanto é que, aderindo esse acordo internacional de 2016, foi possível a Petrobras ter o maior lucro da história. Em 2020, por exemplo, vou comparar 20 com 21, a Petrobras lucrou 7 bilhões de reais. Em 2021, 106 bilhões de reais. Diferença muito grande. Isso é uma anomalia. Eu combato demais. Então, esse nosso projeto, eu estou indo amanhã a Brasília, já tenho umas reuniões lá com líderes. Se for dado celeridade, o nosso projeto, o combustível vai cair para 5, 5,5, a gasolina e o óleo diesel um pouco menos. Por quê? Porque a grande quantidade de barril de petróleo que são refinados no Brasil é produzido no Brasil. E como eu falei, o preço do Brasil é em torno de 60 dólares. Aí, ele é vinculado não ao preço do Brasil hoje, mas o preço internacional, tudo o que é importado e o que é produzido aqui. Então, quando se vincula, aí o preço internacional é entre 115 e 120 dólares. Está exatamente o inverso do que aconteceu em 2016. Quer dizer, nessa conta que é feita hoje, entra inclusive o que é produzido e refinado aqui. É o que é produzido e refinado aqui, que é mais ou menos 50%, 60% do preço do petróleo importado, que é bem menor do que o produzido por nós. Então é uma anomalia, o presidente vive combatendo, tem saída, se quiser resolver, resolve, e não prejudicar os estados. Eu sei que tem estado que cobra o ICMS alto, mas são estados que têm uma grande dependência do ICMS. Deputado, qual é a solução apresentada no projeto do senhor? Essa equalização seria feita de que forma? Essa equalização é tirar a vinculação do preço internacional e botar o preço nacional e vincular o que é nacional só o percentual que nós importamos, que é em torno de 25%. Só isso. Então, 60 dólares de 75%, depois é 115 dólares de 25%. Quando você faz a equalização, tem uma queda substancial do preço do petróleo. Então, para a gente entender, a proposta é cobrar do que é produzido aqui de acordo com o valor daqui, não é isso? E cobrar o que é importado de acordo com o preço internacional. Perfeitamente. Só isso, né? Quer dizer, só isso. Eu não sei por que não se consegue. Para reduzir o que o senhor acabou de falar, esses valores vai reduzir para 5 ou 5,5 o preço da gasolina e muito próximo disso aí o preço do óleo diesel, porque o Brasil importa mais óleo diesel do que gasolina, um pouco mais.
Então, isso fazendo essa equalização, o preço do combustível aqui vai cair. Como é que o senhor, com uma larga experiência que o senhor tem de congressista, de deputado federal, como é que o senhor avalia a possibilidade do seu projeto, que é tão importante, como o senhor explicou, para passar, para fazer com que os brasileiros vivam uma realidade melhor em relação aos combustíveis? Qual é essa possibilidade, já que a gente está no ano eleitoral? Deputado? Eu vou conversar amanhã com o presidente da Câmara, mostrar as vantagens comparativas que o nosso projeto tem. Para fazer esse projeto, eu estudei o combustível no mundo todo, como é que ele é tributado, como é o custo operacional. E aí nós vamos ver se convencemos o presidente a colocar diretamente no plenário, que pode, regimentalmente, pode levar direto para o plenário. E levando para o plenário, nós conseguiremos aprovar ainda até o recesso, que vai ser 15 ou 17 do mês de julho, desse mês. Então eu estou muito otimista, é um projeto revolucionário, é o único projeto até hoje que trata dessa equalização. E o projeto prevê também que o Brasil se desvincule deste acordo acontecido em 2016 e se preocupe com o povo brasileiro, fazendo essa equalização entre o que é importado, já repeti 2 vezes ou 3, com o que é produzido no Brasil, que o do Brasil é bem mais barato do que o importado. Deputado, aproveitando a oportunidade que o senhor é um estudioso, o senhor vai fazer um projeto, o senhor simplesmente não pede uma assessoria, não, o senhor vai a fundo, o seu próprio estuda, vai a fundo. Aproveitando essa oportunidade que o senhor mergulhou na política de preços do petróleo, política praticada no mundo todo, na tributação, o senhor não acha, se a gente tem 25% apenas de importação de petróleo refinado, e 75% já é refinado no Brasil, esse problema já não deveria ter sido resolvido? Não estou falando só do governo Bolsonaro, não, dos outros governos. Uma política para que 100% do petróleo produzido no Brasil fosse refinado aqui. Veja bem, não é só refinado, é produzido mesmo, produzido e refinado. É uma coisa muito interessante, tem uma certa resistência dos acionistas internacionais. A Petrobras tem no mercado internacional 45% do seu capital foi investido lá, a grande maioria nos Estados Unidos, um pouco lá nos países europeus, e com isto nós estamos financiando e dando lucro e dividendos para os ricos do mundo todo, em detrimento dos pobres aqui do Brasil. Quer dizer, o Brasil ainda é acionista majoritário da Petrobras, mas, como o senhor disse, tem esse percentual considerável de sócios que são americanos, europeus e de outros países. Quer dizer, se a gente tivesse... Mas aí, deputado, entrou a questão de interesse realmente econômico, interesse empresarial. Porque se a gente produz tudo que precisa aqui, se a gente refina tudo que precisa aqui, nós não teríamos 100 e tantos bilhões de lucro como nós tivemos agora. É verdade. E estes 106 bilhões, o governo só ficou com 38 bilhões. O restante foi dividido com investidores, uma grande maioria investidores estrangeiros. E tem mais, além disto, tem o problema da tributação. Os dividendos pagos aqui no Brasil não são tributados. Os dividendos pagos, por exemplo, para os Estados Unidos, são tributados. Então, e neste projeto eu proponho também a tributação destes dividendos, porque não existe hoje um investimento melhor na Bolsa de Valores do Brasil do que as ações da Petrobras. Deputado, o senhor está dizendo que, por exemplo, um sócio americano da Petrobras, o que ele recebe de dividendo, ele paga imposto. Paga imposto. E um sócio brasileiro não paga. Veja bem,
o sócio americano que comprou A ação lá nos Estados Lá nos Unidos Estados Unidos. e está lá investindo. Agora, o sócio americano que comprou aqui no Brasil não paga. Não paga. paga imposto. e o sócio brasileiro que comprou aqui não paga. Também não paga. Não é tributado dividendo no Brasil, só lucro. Quer dizer, quem mais recebe, quem mais deveria pagar, quer dizer, termina, como o senhor disse, pagando aqueles que colocam lá 5 litros de combustível, 8 litros, que vão trabalhar, enfim. Mas vamos torcer para que o projeto passe, para que dê certo, porque realmente é um alívio para o bolso dos brasileiros. Deputado, em relação às EPS, como é que é também uma luta que o senhor vem há muito tempo, né? O senhor vem incentivando, que é uma vocação nossa e que é uma das saídas para o estado do Piauí economicamente. Né? Em relação às EPE tem uma diferença da Zona Franca de Manaus. O maior privilégio de renúncia é da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, no ano passado, teve uma renúncia só de tributos federais de 32 bilhões de reais. A Zona Franca, ela importa sem pagar imposto e vende sem pagar imposto aqui no Brasil. E é no Brasil. As EPE é diferente. As EPE, ela importa sem pagar imposto, mas se vender no Brasil, paga o imposto. Paga como qualquer outra. Paga como qualquer outro. Só não paga se exportar, que é para estimular. Então a isenção, deputado, é só importação e exportação. No caso das EPE. No caso da exportação, a Zona Franca de Manaus não exporta nada. Por quê? Porque ela importa sem pagar imposto e vende sem pagar imposto. Se ela exportar, vai pagar lá no país que comprou. Então, perde a competitividade. E para a Zona Franca de Manaus, é melhor vender no Brasil, muito melhor do que exportar. O caso das EPE é o contrário. É melhor exportar do que vender no Brasil. Porque quando exporta, não paga imposto. Quando vende no Brasil, paga imposto. Você está entendendo? Entendi. Então, paga imposto. Eu tenho outro assunto a falar com vocês sobre os municípios. Os municípios do Brasil vão receber, acho que até sexta-feira, mais 1%. Eu falei agora há pouco. Você falou há pouco. Então, esse 1% para todos os municípios... É extra, né, deputado? Só lembrando, né? É 1% extra do que institucionalmente, constitucionalmente, eles recebem, né? Veja bem, hoje não é mais extra, não é porque está na Constituição. Uhum. Veja bem. Então, esse 1% vai aproximar de 6 bilhões de reais. Mas o que interessa mais aqui no Piauí. Aqui no Piauí vai dar talvez uns 150 milhões de reais. E o grande beneficiário é Teresina, é o município de Teresina, que vai receber mais de 30 milhões de reais. E o município que vai menos receber é aquele município pequenininho, que é o 06, mais de 400 mil. Ainda não tem uma previsão, mas pelas contas que eu já fiz, vai dar mais de 400 mil. Então, Teresina vai dar 30 e tantos milhões. É uma coisa que nós trabalhamos durante os nossos mandatos. Tem o 1% de julho, que é mais ou menos isso que eu falei. Tem o 1% de dezembro, que é desde 2007. E agora nós aprovamos 1% de setembro. Por que setembro? Porque setembro o governo faz a maior devolução do imposto de renda àqueles que têm direito à devolução. E quando diminui a arrecadação do imposto de renda, diminui as transferências do FPM e do FPE. Do FPM e do FPE. Então nós colocamos, inclusive, esta grande devolução agora no mês de setembro. Então, tem este 1%, evidentemente, fracionado, vai ser implantado em 4 exercícios, este ano, no ano que vem, no ano seguinte e no outro ano, e isso vai contribuir para a melhoria dos recursos dos municípios. Você tem uma ideia, vamos dizer que dê 6 milhões. 6 milhões, 1%, aliás, bilhões.
6 bilhões, outro 1% de julho e de dezembro, e agora 1% quando Nós tiver... ficaremos, então, o Estado e os municípios com 4 repasses de 1%. No 1% de setembro. De setembro. O 1% de julho é 1% mesmo, não é fracionado. E o de dezembro também. Então, nós que somos o único deputado que foi prefeito, conhecemos, Guadalupe. Nós sabemos o que é ser prefeito. Eu tive a honra de ser prefeito da minha terra, minha querida Guadalupe, e depois fui presidente da PPM e deputado já no 6º mandato, e que nós trabalhamos todos os dias lá para aumentar a receita dos municípios, dos estados, principalmente do Nordeste, do Norte, que eles têm a menor renda per capita do Brasil, principalmente do Nordeste, e contribuir para diminuir essa diferença entre ricos e pobres em nosso país. Como também eu sou presidente, estou até licenciado da Federação da Agricultura e do Senar. Lá na Federação da Agricultura e do Senar, nós como deputado, nós conseguimos aprovar já a 4ª lei. A lei de renegociação dos débitos dos agricultores junto ao Banco do Nordeste. Esta renegociação prevê um desconto nas 3 primeiras leis de até 95%. E nesta última, 90%. Só que esta última, além dos agricultores, nós ampliamos para os comerciantes, para os prestadores de serviços, para a parte da indústria, e isto vai contribuir, por exemplo, no Piauí tem 1 bilhão e 200 milhões de reais incluídos nesta lei, que tem contribuído muito. Hoje eu tive com dois agricultores e disse: doutor, eu estava sem esperança de quitar o banco. Ele chama a lei do Júlio César, mas não é lei do Júlio César, é lei do povo brasileiro. Eu consegui pagar com 10%, e é porque ele não era pequeno, era médio produtor. E isto tem contribuído muito. Eu, em um dia desse, encontrei com daqui, eu não posso citar nome, até problema de ética, ele devia 1 milhão e 200, pagou com 87 mil. Agora, por que isso acontece? É privilégio? É não. Porque o agricultor no Brasil e aqui no Nordeste, a cada 10 anos, ele convive com 6 ou 7 instabilidades climáticas da chuva, que às vezes é seca, perde total da produção, ou às vezes é uma estiagem que diminui a produção, diminui a produtividade e, consequentemente, diminui o seu ganho. Então é muito importante essas leis, são importantíssimos para eles e também importante para o banco, porque é uma maneira dele recuperar aquele passivo que ele já considerava perdido, deu baixa no seu balanço e ele volta a constituir o patrimônio do Banco do Nordeste. Deputado, obrigado pela presença, e eu queria que o senhor nos mantivesse informado sobre o andamento do projeto, para a gente ir atualizando o piauiense sobre essa questão dos combustíveis, que, como o senhor é um deputado que anda muito pelo Estado, deve já ter observado que é um assunto recorrente. Em qualquer lugar que você chega, todo mundo reclama, e esse seu projeto, sendo aprovado, é uma luz que se acende para pagar menos, inclusive eu também, viu? Eu vou abastecer, meu amigo, é uma tristeza, viu? Ele é recorrente no Piauí, no Nordeste, no Brasil como um todo. Obrigado, deputado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Um abraço a todos.